Quando nos deparamos com a máxima "aprenda a agir como se nada te incomodasse", somos convidados a uma jornada que transcende a mera indiferença ou apatia. O que realmente significa esta proposição? Estaria ela nos sugerindo uma espécie de teatro existencial, onde atuamos como se fôssemos imunes às perturbações do mundo, mesmo quando internamente estamos sendo consumidos por elas? Ou haveria algo mais profundo, uma transformação genuína em nossa relação com aquilo que nos afeta? A ideia de agir como se nada nos incomodasse evoca imediatamente a questão do controle sobre nossas reações emocionais. Mas seria possível realmente controlar tais reações? Ou estamos apenas falando de uma máscara social que esconde o turbilhão interior? E se for possível este controle, em que medida ele representa uma virtude e não uma negação prejudicial de nossa natureza sensível? Quando pensamos nos imperativos morais que guiam nossas ações, precisamos questionar: existe valor moral em permanecer imperturbável diante das injustiças do mundo? Se a gente simplesmente agir como se nada estivesse errado e ignorar a dor dos outros, não estamos, de certa forma, ajudando a perpetuar esse sofrimento? Mas, por outro lado, ficar sempre angustiado não nos faz prisioneiros do que não conseguimos mudar. Imagina só um mundo onde todo mundo seguisse essa ideia. Seria incrível, né? Todo mundo vivendo em harmonia, se ajudando e fazendo a diferença juntos. Como seria uma sociedade em que cada indivíduo agisse como se nada o incomodasse? Haveria ainda motivação para a transformação social e para a correção de injustiças? Ou cairíamos em uma conformidade generalizada que perpetuaria os problemas existentes? E quanto à autenticidade de nossas relações? Se todos agíssemos como se nada nos incomodasse, como estabeleceríamos conexões genuínas baseadas na vulnerabilidade compartilhada? Não estaria esta máxima, levada ao extremo, criando um abismo entre o nosso ser autêntico e nossa persona social? Ao adotar tal postura, estaríamos nos tratando como meros meios para um fim, o fim da tranquilidade aparente, e não como fins em si mesmos, com todos os aspectos de nossa humanidade, incluindo nossa suscetibilidade a ser incomodados. Existe dignidade em negar nossas próprias reações naturais? Ou a verdadeira dignidade estaria em reconhecê-las e, ainda assim, escolher como respondemos a elas? A razão prática sugere que agir como se nada nos incomodasse poderia ser uma expressão de autonomia. Escolhemos não ser dominados por irritações externas, mas esta autonomia é real quando a escolha parece pautada no ideal de uma imperturbabilidade que talvez não seja humanamente possível ou desejável. Quando agimos como se nada nos incomodasse, estamos seguindo um dever moral ou apenas uma inclinação à autopreservação emocional? O que nos motiva? O desejo de tranquilidade pessoal ou um princípio que consideramos universalmente válido? E qual seria o valor moral de uma ação que, embora pareça serena externamente, nasce de uma luta interna contra a irritação? Haveria mais mérito moral em agir com calma apesar de estar profundamente incomodado? Ou em cultivar um estado mental onde genuinamente poucas coisas nos perturbam? Até que ponto nossas emoções, incluindo aquelas relacionadas ao incômodo, informam nossos juízos morais? Se aprendermos a agir como se nada nos incomodasse, estaríamos potencialmente empobrecendo nossa capacidade de discernimento moral, que depende, em parte, de nossas reações emocionais às situações? Por exemplo, o sentimento de indignação diante de uma injustiça não é um valioso sinalizador moral? Se aprendermos a não nos incomodarmos com nada, não perderíamos essa bússola emocional que frequentemente nos orienta na direção do bem? O que é, afinal, esse incômodo que estamos aprendendo a transcender? É uma mera sensação física, uma perturbação psicológica, ou algo mais profundo? Talvez um desalinhamento entre nossa expectativa de como o mundo deveria ser e como ele realmente é. Se considerarmos o incômodo como um sinal de desarmonia entre nós e o mundo, não seria ele um convite à reflexão e ao ajuste, seja de nossas expectativas ou de nossas circunstâncias? Ao agir como se nada nos incomodasse, não estaríamos ignorando estes importantes sinais? Existe uma liberdade peculiar em não ser perturbado pelas circunstâncias externas, mas essa liberdade
é conquistada através da indiferença ou através de um árduo trabalho interior de aceitação e compreensão? Se aceitarmos que o incômodo tem, por vezes, um valor revelador, um alerta de que algo merece atenção ou mudança, então, silenciá-lo completamente seria como ignorar um alarme que soa por um motivo. O incômodo, embora desconfortável, pode ser um ponto de partida para a transformação interior e até para a ação no mundo. Ele nos desafia a crescer, a ajustar nossas expectativas ou até mesmo a nos posicionar diante de injustiças. Ignorar esse incômodo indiscriminadamente não nos torna mais fortes, mas pode nos tornar menos humanos, menos atentos ao que é essencial. Por isso, talvez o verdadeiro desafio não seja eliminar o incômodo, mas transformar nossa relação com ele. Em vez de sufocá-lo ou de ser dominado por ele, podemos aprender a escutá-lo com atenção, entender sua origem e então decidir com consciência como queremos responder. Essa atitude exige coragem, porque nos obriga a olhar para dentro e encarar nossas fragilidades, valores e impulsos com honestidade. Requer também humildade, pois nem sempre nossas reações são proporcionais à realidade que enfrentamos, e reconhecer isso é um exercício constante de autoconhecimento. Agir como se nada nos incomodasse, então, não deveria ser interpretado como uma negação do sentir, mas como um esforço consciente de não deixar que o sentir assuma o controle absoluto de nosso agir. É cultivar um espaço interior onde a emoção é acolhida, compreendida e filtrada pela razão. É dizer, sim, isso me incomoda, mas eu escolho como vou reagir a isso. E essa escolha é um exercício de liberdade. Liberdade verdadeira, não a que se baseia na ausência de emoções, mas na capacidade de lidar com elas com maturidade. Essa visão nos convida a abandonar dois extremos igualmente prejudiciais. De um lado, a rigidez emocional que reprime tudo em nome da aparência de serenidade. De outro, a vulnerabilidade desgovernada que nos faz reféns do que sentimos. Entre esses polos, há um caminho de equilíbrio, o da integridade emocional, onde reconhecemos os sentimentos que surgem, mas não somos arrastados por eles sem critério. Adotar essa postura exige prática. É um trabalho silencioso, constante, nem sempre reconhecido socialmente, mas profundamente libertador. Aos poucos, vamos nos tornando menos reativos e mais reflexivos. Começamos a distinguir o que realmente merece nossa energia emocional do que é apenas ruído passageiro. E nesse processo, desenvolvemos não apenas tranquilidade, mas também compaixão, conosco e com os outros. A serenidade, então, não é o resultado de um coração frio, mas de um coração disciplinado. Um coração que não se fecha à dor do mundo, mas que aprendeu a não carregar o peso de cada perturbação como se fosse sua obrigação pessoal, resolvê-la ou absorvê-la. Um coração que conhece seus limites e, ainda assim, permanece sensível ao que importa. Por fim, a máxima, agir como se nada te incomodasse, pode ser ressignificada, não como uma estratégia de distanciamento emocional, mas como uma arte de viver com leveza, sem perder a profundidade. Como uma ética pessoal que nos permite manter o eixo diante do caos, sem nos tornarmos indiferentes. Porque a verdadeira força não está em não sentir, mas em sentir tudo, e ainda assim, permanecer inteiro. A questão final que permanece é: que tipo de ser humano queremos ser? Aquele que verdadeiramente não se incomoda com nada, aquele que se incomoda com tudo, ou aquele que desenvolveu a sabedoria para discernir o que merece seu incômodo e como responder a ele de forma construtiva e digna? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos juntos fazer um mundo melhor.